A destruição sistemática dos orçamentos domésticos já começou. Mas a maioria das pessoas não tem ideia do que está por vir. Houve um tempo em que o cidadão médio podia trabalhar duro e construir um futuro brilhante para toda a família, mas não mais. De uma inflação desenfreada e uma bolha imobiliária sem precedentes a um sistema de saúde explorador e preços de energia disparados. Os sinais de evidência mostram que a classe média será incapaz de sobreviver até 2023. Como o déficit do orçamento federal, os orçamentos domésticos também estão prestes a se tornar uma dor de cabeça para os cidadãos. Antes de continuarmos, por favor, apoie nosso trabalho com um similar, e não se esqueça de subscrever. Sem mais delongas, aqui estão 15 indicadores de que os orçamentos domésticos estão programados para explodir em 2023. Número 1. Inflação fugitiva. O espectro da inflação tem assombrado os cidadãos ao longo de 2022. A inflação desenfreada fez com que o custo de muitos bens subisse significativamente no ano passado, mas o espectro da inflação ainda paira no horizonte. É provável que esta tendência continue até 2023. Com os preços dos alimentos nas escolas primárias e secundárias já em 254%, os preços dos ovos em quase 50% e os do pão em 15%. Os orçamentos domésticos definitivamente terão seu preço nos próximos meses. A maioria está agora considerando comprar com um orçamento mais apertado e não pode pensar em comprar itens não essenciais em meio à subida dos preços dos alimentos, que quebra o coração. De acordo com uma pesquisa de taxas de juros bancárias, quase 2/3 dos adultos não acreditam que suas finanças irão melhorar no próximo ano, e a maioria culpa pela inflação. Parece não haver saída para este círculo vicioso. Como a inflação continua a aumentar, a perda de empregos aumentou maciçamente e a renda estagnou. Número 2. Aumento do desemprego. Os Estados Unidos experimentaram em abril de 2020 seu mais alto nível de desemprego desde a Grande Depressão, chegando a 14,7%. Enquanto o mundo pós-pandêmico proporcionou o descanso com a taxa de desemprego que atualmente paira entre 3,5% e 3,7%. Entretanto, espera-se que a taxa aumente novamente em 2023, pois a Reserva Federal mantém suas políticas para domar a inflação. Para piorar a situação, 1 em cada 7 lares já está lutando para pagar pelos alimentos neste momento. Como eles vão viver em condições tão duras sem um emprego? Com o orçamento doméstico americano médio pairando em torno de $5.000, o desemprego neste caos econômico devastaria o homem médio. Mas o desemprego está aqui para ficar, assim como os preços dos combustíveis estão disparando. Número 3. Espera-se que os preços da energia permaneçam em níveis recordes. Se você pensou que já tínhamos visto o pior dos preços e da escassez de combustível, temos medo de dizer que você está errado. A US Energy Information Administration, EIA, deu o alarme de que a crise energética está longe de ter terminado. Os preços da energia, incluindo petróleo, gás natural, carvão e eletricidade, permanecerão historicamente altos até 2023 devido às incertezas geopolíticas e à escassez de estoques. O inverno do inferno está aqui, o que vai abalar o sistema de oferta e demanda. Prepare-se, pois sua economia será espremida neste pesadelo de subida dos preços da energia. E as pessoas precisam perceber que quando o combustível se esgota, tudo acaba. Número 4. A guerra na Ucrânia continua a esticar as cadeias de abastecimento. A crise energética não será evitada, a menos que se corte o mal na raiz. Mas a Rússia não está se retirando neste momento, na verdade, o jogo final na Ucrânia é incerto. E parece que a flexão muscular na Ucrânia continuará às custas do aumento dos preços dos alimentos e da catástrofe econômica. Os livros de bolso dos americanos suportarão o fardo desta guerra sem sentido. Enquanto a guerra continua, os preços do trigo ucraniano irão disparar juntamente com os preços dos fertilizantes russos. Isso significa que os fazendeiros estão para uma colheita cara em 2023. Está prestes a piorar, sem fim à vista. E os últimos perdedores serão os lares americanos com recursos limitados à sua disposição. Alguns desses impactos já estão sendo sentidos, tais como os seguintes. Número 5. 1 em cada 4 adultos ainda vive com seus pais. As famílias multigeracionais têm colocado um enorme fardo sobre a renda das famílias americanas, causando um caos econômico. De acordo com o Fórum Econômico Mundial,
Um em cada 4 adultos ainda vive com seus pais, uma tendência que muitos americanos consideram prejudicial à sociedade. Obviamente, isto se deve ao mau panorama econômico e ao aumento do custo de vida. Mas as tendências sugerem que a inflação maciça e o desemprego forçarão mais adultos a se voltarem para seus pais por segurança em 2023. E os pais, já desesperados por causa da incerteza econômica, terão dificuldade de compartilhar recursos com seus filhos. Mas não há como melhorar com aluguéis sempre crescentes. Número 6. Aluguéis altos. Outro elefante na sala é o aumento do custo de vida, especialmente os custos de aluguel por quebra de pescoço. Apesar das boas notícias sobre a queda nos preços de aluguel nos Estados Unidos em agosto do ano passado, as perspectivas a longo prazo permanecem sombrias. O crescimento anual do preço do aluguel subirá de 5,8% para 8,4% até maio de 2023, de acordo com uma previsão do Banco da Reserva Federal de Dallas. De acordo com o Centro Conjunto de Estudos Habitacionais da Universidade de Harvard, mais de 12% dos lares em 44 estados americanos terão dificuldades para pagar o aluguel até o início de 2022. Em alguns estados, como Mississippi, Delaware, Louisiana, Alabama e Geórgia, o número excedeu 20%. Mas esta tendência não diminuirá em 2023, já que os economistas preveem um ano difícil. Um estudo da National Low Income Housing Coalition descobriu que uma pessoa que ganhasse $14 por hora em 2023 teria que trabalhar 89 horas por semana para cobrir o aluguel de uma modesta casa de um quarto. Isto significa que as famílias, já duramente pressionadas, achariam quase impossível pagar moradia, especialmente quando já estamos no meio de uma bolha de moradia. Número 7. A bolha da carcaça está prestes a estourar. Falando da crise habitacional, para a maioria dos cidadãos conseguir uma casa nova é um sonho irrealizável, pois a casa custa em média cerca de $300 mil para construir. Assim, o dinheiro ganho duramente por nossos cidadãos é desperdiçado na assunção de dívidas maciçamente enormes. Mas com a inflação desenfreada e as altas hipotecas, mesmo a obtenção de um empréstimo é uma perspectiva distante para muitos. A América enfrenta um fosso cada vez maior entre o que os trabalhadores ganham e o que eles têm que pagar por moradia. Os salários permanecem estagnados, mas o custo do aluguel continuou a aumentar nesse ínterim. Francamente, as moradias populares estão se tornando cada vez mais escassas, deixando os locatários se perguntando: para onde estamos indo? Número 8. Salários estagnados. Os americanos estão sendo enganados a respeito das maravilhas do capitalismo. O trabalhador médio tem estado preso na escravidão corporativa com chances mínimas de um grande aumento salarial. A maioria dos trabalhadores americanos está queimando o óleo da meia-noite, mas seu pedido de um aumento salarial cai surdo aos ouvidos dos empregadores. Um estudo do Brookings Institute descobriu que, para a maioria dos trabalhadores, os salários reais mal começaram a subir em décadas. Ainda mais chocante é que a folha de pagamento americana é maior do que há 40 anos, mas o poder aquisitivo mal aumentou. Agora, todos os dias ouvimos notícias de uma próxima recessão nos principais meios de comunicação. E, se for verdade, existe a possibilidade sombria de aumentos salariais. Isso seria, em última instância, um duro golpe para os orçamentos domésticos. Número 9. Disparidade de renda. Uma das coisas que a América se orgulhava era a igualdade de oportunidades para todos. Se você trabalha duro o suficiente, você é pago de acordo. Mas esse parece não ser mais o caso. De acordo com o Conselho de Relações Exteriores, a desigualdade de renda e riqueza é maior nos Estados Unidos do que em quase qualquer outro país desenvolvido, e está crescendo. Enquanto as elites desfrutam de isenções fiscais e benefícios exorbitantes, os grupos de renda baixa e média desfrutam de impostos altos e renda mais baixa. Na verdade, 98% da riqueza é controlada pelos 2% mais ricos. E esta lacuna entre ricos e pobres está prestes a explodir ainda mais, fazendo com que os orçamentos domésticos diminuam. Número 10. Débitos bancários. Cada vez mais famílias estão se voltando para seus cartões de crédito para fazer face às despesas, e seus saldos estão crescendo. Mas sua capacidade de pagar suas dívidas continua comprometida pela maior inflação dos últimos 70 anos. De acordo com o relatório do Federal Reserve,
o endividamento das famílias está aumentando no ritmo mais rápido em 15 anos, à medida que aumenta o uso do cartão de crédito. Além disso, 75% dos americanos deixaram de pagar seus cartões de crédito devido ao alto custo de vida, contas de serviços públicos e outras despesas. E se essas dívidas continuarem a se acumular, ou se a bomba da dívida explodir, isso significaria que os cidadãos teriam que cortar ainda mais seus gastos em 2023. Número 11. Aumento das taxas de juros. 2022 foi o ano do maior inimigo dos Estados Unidos. Sim, o aumento das taxas de juros. O Fed elevou os níveis ao máximo em quase 15 anos, e isto significou que todos os cidadãos foram brutalmente afetados por esta mudança. Os consumidores que não conseguiam pagar as contas estavam se cavando cada vez mais fundo em um buraco. Os agricultores não conseguiam obter empréstimos baratos. O pagamento de juros de moradia disparou, e mais famílias não conseguiram sair desta situação difícil. Mas o Fed anunciou que os aumentos das taxas de juros seriam mantidos também em 2023. De fato, uma situação lamentável para os orçamentos domésticos. 12. Aumento dos custos de saúde. O setor da saúde está no marasmo. É voltado para operações de sucção de dinheiro e não para o bem público. Os provedores médicos são pagos pela quantidade e não pela qualidade. Em busca de lucro, eles tratam demais os pacientes e os sobrecarregam. Enquanto os médicos ficam mais ricos, o cidadão comum é pego no círculo vicioso do pagamento do seguro de saúde. Mas fomos deixados no escuro, sem ninguém para ouvir nossas reclamações. De acordo com a Value Penguin, o custo médio mensal do seguro-saúde nos Estados Unidos será de $560 em 2023. Isso representa um aumento de 4% sobre os $531 em 2022. E se os custos da saúde aumentarem, isto pode colocar milhares em planos de cobertura piores e potencialmente deixá-los olhando para a ruína financeira por um problema que não foi culpa deles. 13. O custo crescente da educação. Não é mais a velha América. A maioria não consegue sequer pensar em educação acessível. Menos crianças estão indo para a faculdade porque veem que custa muito caro. Os sonhos universitários já não são o que eram, e a educação se tornou uma mercadoria e não um direito humano fundamental. Um diploma universitário de 4 anos ainda é a melhor aposta para um futuro financeiramente seguro para os jovens nos Estados Unidos, mas o país se tornou um centro de endividamento estudantil. Aproximadamente 43% dos estudantes estão atrasados nos pagamentos de seus empréstimos estudantis. E 2023 vai ser uma cama de espinhos para os estudantes, que terão que trabalhar incansavelmente para pagar esta responsabilidade. Mas eles não podem pensar em nenhum outro luxo devido a orçamentos familiares restritos. 14. As vendas no varejo caíram significativamente. Até 2022, cerca de 200 mil lojas já fecharam. Entre os varejistas, 3.700 anunciaram fechamentos, o que, segundo estimativas do UBS, significa que cerca de 80 mil lojas poderiam fechar antes do final do ano, e 150 mil poderiam desaparecer até 2026. As vendas no varejo também devem cair significativamente até 2023 devido a uma economia de montanha-russa. E número 15, impostos mais altos. Os Estados Unidos são um dos países mais tributados da região. Os cidadãos trabalham incansavelmente durante todo o ano para alimentar os gastos públicos, mas as elites dominam e fogem dos impostos enquanto todos os outros pagam o mesmo imposto indireto. É uma completa farsa de justiça, onde todos, independentemente da renda, pagam o mesmo imposto sobre produtos básicos. Parece que isto continuará a assombrar a média das famílias americanas à medida que seu dinheiro for tirado para apoiar as isenções fiscais para os ricos. Você já experimentou algum desses sinais? Estes são tempos incrivelmente difíceis para milhões de nós. A maioria das pessoas é vítima deste declínio econômico a longo prazo. A retração começou e cortará os orçamentos das famílias americanas até 2023. Prepare-se para o inverno, já que a crise vai despedaçar a todos e será irreversível.